Bem-vindo ao Direito Descomplicado. Hoje vamos aprender, passo a passo, como calcular a indemnização no contrato de trabalho dentro do regime jurídico moçambicano. Primeiro veremos como calcular indemnização por rescisão por iniciativa do trabalhador. Após isso seguimos com a rescisão por iniciativa do empregador e terminamos mostrando como calcular indemnização em caso de despedimento ilícito. Vamos usar exemplos práticos para facilitar o entendimento. Está pronto? Então pegue papel e caneta e vamos aos cálculos. Comecemos pela rescisão por iniciativa do trabalhador. Sobre esta forma de extinção do contrato de trabalho importa dizer que para o cálculo da indemnização é necessário considerar o tipo de contrato, se trata-se de um contrato com termo ou sem termo, em outras palavras se tem um prazo determinado ou se entre aspas deve durar para sempre. Independente de que tipo de contrato, a única coisa que têm em comum é que da sua verificação para o trabalhador surge o direito a férias não gozadas e a uma indemnização. A forma de cálculo desta indemnização é que difere. Se o trabalhado pede demissão sem justa causa, ele só recebe férias não gozadas e saldo de salário dos dias trabalhados no mês se não há justa causa. No lugar de rescisão estaremos na verdade diante de uma denúncia do contrato. Mas o mais importante é que o trabalhador avise com antecedência sobre a sua vontade de extinguir o contrato, sob pena de ter de pagar indemnização ao empregador. Se houver justa causa, como por exemplo falta de pagamento de salário ou realização do trabalho num ambiente insalubre, o trabalhador, para além das férias não gozadas e os salários atrasados, terá direito a uma indemnização igual a 45 dias de salário por cada ano de serviço. E se o contrato for com prazo determinado, em outras palavras, com prazo certo? Nestes casos o trabalhador tem direito ao que restava para o fim do contrato. Para melhor compreensão vamos para os exemplos. Calcular indemnização por rescisão do contrato por iniciativa do trabalhador quando o contrato é por tempo indeterminado é simples. A fórmula são 45 dias de salário por cada ano de serviço. Imagine que Emanuele trabalhou 2 anos e 6 meses numa empresa. Seu salário era 30.000 meticais. Você está na sua cadeira com caneta na mão e a primeira coisa que se pergunta é: como sei quanto recebo em 45 dias de trabalho? Essa é uma pergunta muito importante. Para descobrir é bem simples. Divida os 45 dias por 30. Sempre terá 1,5 como resultado. Depois multiplique 1,5 pelo salário que aufere, neste caso 30.000. E terá como resultado o valor que recebe em 45 dias de trabalho, no caso em concreto 45.000 meticais. Agora que sabe disso, o resto é simples, a fórmula faz mais sentido. São 45 dias de trabalho por cada ano de serviço, e já que dissemos que trabalhou 2 anos e meio, o cálculo será 45.000 vezes 2 anos e meio. E o resultado é 112.500 meticais. Esse é o valor da indemnização do Manuel. Mas e se o Manuel não tiver trabalhado pelo menos 1 ano, se tiver trabalhado apenas 6 meses? A lei diz que são 45 dias por cada ano de serviço, mas 6 meses é menos do que 1 ano. Será que Manuel não tem direito à indemnização? Na lei antiga nada se dizia sobre isso, mas mesmo quando ela era silenciosa, o trabalhador tinha direito à indemnização. Hoje diz que se deve calcular de forma rateada. O que isso significa? Que se deve descobrir o valor proporcional ao tempo trabalhado. A fórmula é a mesma, 45 dias de salário vezes anos de serviço. Contudo, agora assim será, como trabalhou 6 meses fazemos 1,5 vezes 30.000 de salário para descobrir o salário em 45 dias, o que será 45.000. Depois dividimos 6 meses por 12 meses e teremos 0,5 e então multiplicamos 45.000 por 0,5 e teremos 22.500 meticais. Essa é a indemnização do trabalhador que trabalhou por apenas 6 meses. Agora que aprendemos como calcular a indemnização num contrato por tempo indeterminado, podemos partir para o cálculo da indemnização num contrato a prazo certo. Agora somos a Joana, mas preferimos que nos chamem Jo. Manuel é um colega que nos falou sobre como conseguiu sua indemnização, mas quando tentamos calcular a nossa, percebemos que a fórmula que o Manuel usou não se aplica, porque o nosso contrato é por tempo determinado, a prazo certo. Então como lidamos com isto?
Vamos para a lei e o que a lei diz. Cara Joana, uma vez que tens um contrato a prazo certo de 1 ano e fim de 4 meses estás farta do assédio que sofres do seu patrão, tens direito ao valor correspondente ao tempo que resta para o fim do contrato, para o seu caso são 8 meses de indemnização. Portanto, cara Joana, multiplique seu salário de 20.000 meticais por 8 meses e verás que tens direito a 160.000 meticais. Não é assim tão difícil, não é, Joana? A rescisão do contrato por iniciativa do empregador segue uma regra diferente, está ligada à ideia de salário mínimo por setor de atividade. É muito importante pois a indemnização de duas pessoas que recebem o mesmo salário e trabalharam pelo mesmo tempo pode ser diferente dependendo do setor de atividade em que estão ter um salário mínimo diferente. A regra para este cálculo considera estes aspectos: qual é o salário mínimo do setor de atividade, quanto tempo trabalhou e qual é o seu salário. Se recebe de 1 a 7 salários mínimos do seu setor de atividade terá direito a 30 dias de salário por cada ano de serviço. E se recebia de 8 a 18 salários mínimos, 15 dias de salário por cada ano de serviço. E se recebia mais de 18 salários mínimos do seu setor de atividade, terá direito a 5 dias de salário por cada ano de serviço. Se o contrato é a prazo certo, terá direito à indemnização correspondente aos salários que receberia entre o momento da cessação do contrato até a data acordada no contrato para o termo do contrato. Vamos para alguns exemplos. Imagine que Naldo recebe 40.000 meticais e trabalhou por 3 anos e 4 meses. Para saber sua indemnização deve antes descobrir qual o salário mínimo atual no seu setor de atividade. 9.544, por exemplo. Agora que Naldo sabe disto vai multiplicar os 9.544 por 7, e isto dá 66.808. Como podem ver, Naldo recebe menos do que 7 salários mínimos. 40.000 estaria entre 4 a 5 salários mínimos do seu setor de atividade. Agora que sabemos que recebe menos de 7 salários mínimos, aplicamos a regra segundo a qual terá direito a 30 dias de salário por cada ano de serviço. Portanto, fazemos 40.000 vezes 3 anos e 4 meses, o que daria 133.333 metícias. É algo como 40.000 vezes 3,333. O vírgula 333 parte da divisão do 4 por 12. Para calcular a indemnização no contrato a prazo certo, a regra é a mesma da rescisão por iniciativa do trabalhador de um contrato a prazo, tem direito ao que resta do contrato. Não vamos nos alongar com o assunto da indemnização por despedimento ilícito. Quando alguém é despedido ilegalmente e depois por decisão judicial é reintegrado no trabalho, tem direito aos salários vencidos entre a data do despedimento e a data de reintegração, até o máximo de 6 meses. Portanto, se passou-se 1 ano desde o despedimento, terá direito a 6 meses de remunerações vencidas nesse período. Se decidir-se que a reintegração é impossível, terá direito a uma indemnização a ser calculada nos mesmos termos que a indemnização por rescisão do contrato por iniciativa do trabalhador. Portanto, 45 dias de salário por cada ano de serviço. Findo a aula, façamos uma pequena revisão. 1. Cálculo na rescisão por iniciativa do trabalhador. Quando o contrato é por tempo indeterminado, tem direito a 45 dias de salário por cada ano de serviço. Quando não completou pelo menos 1 ano, terá direito a uma indemnização proporcional ao tempo que trabalhou, calculada dentro da mesma fórmula. Quando for a prazo certo, tem direito aos salários que receberia no tempo que falta para o fim do contrato. 2. O cálculo na rescisão por iniciativa do trabalhador segue uma regra dependente do salário mínimo do setor de atividade. Na maioria dos casos, o cidadão comum tem sua indemnização calculada de acordo com a regra de 30 dias de salário por cada ano de serviço. 3. Para o despedimento, se o trabalhador não é reintegrado, se aplica a fórmula da rescisão por iniciativa do trabalhador. É importante que na rescisão do contrato se informe com aviso prévio sobre a decisão de rescindir. Se não informa, o trabalhador pode ser obrigado a pagar uma indemnização ao empregador. O mesmo acontece com o empregador, que deve informar previamente, no mínimo com 30 dias. Agora você sabe como calcular indemnizações.
Contudo, é importante mencionar que este conteúdo não substitui a consulta a um advogado ou instituição legitimada para oferecer consultoria jurídica, este conteúdo é meramente educativo. É também importante anotar que este canal não oferece consultoria jurídica ou outro serviço de advocacia e nem serve de publicidade para algum prestador de serviços jurídicos, serve apenas para educar as pessoas sobre o direito. O canal oferece, entretanto, serviços de tutoria para estudantes de direito, desde disciplinas introdutórias como Introdução ao Estudo do Direito às mais avançadas. Se quiser aderir ao serviço de tutoria, basta contactar por WhatsApp ou por chamada. O contacto na descrição do vídeo. Na próxima aula vamos ensinar como calcular compensação por trabalho extraordinário, excepcional ou noturno. Se gostou do vídeo, deixe um like e se subscreva no canal para ajudá-lo a crescê-lo e permitir assim que mais pessoas saibam sobre os seus direitos. Por um mundo em que as pessoas conhecem melhor os seus direitos, pois a melhor forma de proteger um direito é o conhecendo.